trombose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 17 de setembro. Funcionários dos Correios estão em greve em todo o país. Aqui em Vitória da Conquista, eles realizaram doação de sangue nesta terça-feira. Revendedores de combustíveis debatem planejamento e fiscalização. Cirurgia neurológica inédita com procedimento bypass salvou a vida de um paciente no Hospital Geral de Vitória da Conquista. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. A Assessoria de Acesso e Permanência Estudantil e Ações Afirmativas, a APA, informa que os alunos habilitados ao Programa de Assistência Estudantil do Campus de Vitória da Conquista devem realizar o cadastramento biométrico. O novo sistema irá substituir o atual ticket para alimentação da refeição no restaurante universitário e a cota de xerox mensal. Para realizar o processo de cadastro da biometria, os estudantes devem se dirigir à Coordenação de Acessibilidade, Permanência e Ações Afirmativas no período de 23 de setembro a 11 de outubro. O atendimento acontecerá das 8 às 11h40 e das 14 às 18 horas. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o setor responsável por meio do telefone 3424-8699. Funcionários dos Correios estão em greve em todo o país. Aqui em Vitória da Conquista, eles realizaram doação de sangue nesta terça-feira. A reportagem de Tiago Henrique e Paulo Caled. Trabalhadores dos Correios em greve por tempo indeterminado fizeram doação de sangue no Hospital Geral de Vitória da Conquista. De acordo com a vice-presidente do sindicato da categoria, o objetivo é sensibilizar os colegas da importância de lutar pelos direitos sem esquecer de ajudar o próximo. A gente está fazendo esse ato, já ocorreu em Salvador, em Itabuna, Feira de Santana, em várias cidades daqui da Bahia e hoje aqui em Vitória da Conquista, que é uma greve solidária, um ato de doação. Quem doa sangue, doa vida. E nós estamos mostrando isso, porque a gente está lutando por nossas vidas. A greve foi aprovada na última terça-feira em todo o país. A categoria reivindica o acordo coletivo, o reajuste salarial com reposição da inflação e é contra a privatização dos Correios. Pela primeira vez, os trabalhadores de Correios eles não estão pedindo aumento salarial. Pelo contrário, a empresa está tirando todas as nossas conquistas históricas, que é a única proposta que ela faz. Ela não quer dar nem a infração para a gente. E nós estamos lutando contra a privatização dos Correios, que é a venda do patrimônio brasileiro. Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país. E é a única empresa pública presente em mais de 5.500 municípios brasileiros. Durante a greve, o serviço de postagem e entrega de encomendas ficam afetados. Todas as atividades dos Correios estão paradas, Agora, os serviços essenciais, como medicamentos, esses estão mantidos. Claro que a gente não pode deixar de fazer os serviços emergenciais e essenciais à vida da população brasileira. E só lembrando que os funcionários dos Correios realizaram hoje à tarde, às 16 horas, uma assembleia. E amanhã, a partir das 9 da manhã, eles realizam também uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Revendedores de combustíveis em Vitória da Conquista discutiram em um evento planejamento e fiscalização. A reportagem é do estudante de jornalismo. Dentro do evento estiveram venda direta para postos e planejamento. É um projeto que nós temos de formação empresarial, já que o segmento ele é um segmento de uma complexidade muito grande
e é preciso que a gente municie de informações o revendedor para que ele possa continuar trilhando o caminho dele de forma ética, de forma competitiva. Para o representante do Sindicombustíveis, não há formação de cartel nos preços de combustível em Vitória da Conquista. Segundo ele, postos que vendem gasolina de forma irregular prejudicam a concorrência. Nós temos na nossa missão exatamente dotar o mercado de condições de competitividade igualitárias. E na hora que você tem um procedimento de adulteração ou de sonegação fiscal, você causa um desequilíbrio muito grande. O encontro também debateu a fiscalização de combustíveis, que na Bahia é feito pela Operação Posto Legal, que tem como integrantes o Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil e Militar, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda da Bahia, o PROCON, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, o IBAMetro, e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Essa operação tem por objetivo a fiscalização não só das questões de qualidade e quantidade, mas também de outras questões atinentes à escrituração, a informações ao consumidor, todas as questões que abrangem a atividade de revenda de combustíveis. Neste mês, a operação interditou um posto em Conceição do Jacuípe por encontrar gasolina com percentual de álcool de 79%, quando permitido por lei apenas 27%. A operação Posto Legal pode chegar à Vitória da Conquista por meio de denúncias. O consumidor ele pode ligar para o 0800 da ANP, que é o número que está fixado obrigatoriamente em todos os postos de combustíveis. Essas denúncias elas são encaminhadas para o setor de planejamento da ANP e através de vetores de inteligência e fiscalização chegam as fiscalizações para essas demandas. Agora vamos aos destaques do nosso giro de notícias desta terça-feira. A estudante de jornalismo Valéria Marina traz as informações. Boa noite, Marina. Boa noite, Aline. Boa noite para você que nos acompanha em casa. O giro de hoje começa trazendo informações sobre as novas regras de carteira de habilitação. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia chama a atenção das autoescolas e dos candidatos à primeira carteira de habilitação para as mudanças que estão ocorrendo. A principal mudança foi a redução na carga horária das aulas práticas para habilitação categoria B, de 25 horas para 20 horas, sendo que uma das aulas deve acontecer no período noturno. Antes, o candidato tinha que fazer 20% do curso prático à noite. E agora, o uso do simulador é facultativo. Já para os candidatos da habilitação categoria A, foram mantidas 20 horas de aulas práticas e houve redução no número de aulas noturnas, de 4 para 1. No caso de autorização para conduzir ciclomotores, conhecidos como cinquentinha, a carga horária do ensino prático diminuiu de 10 horas para 5 horas. A autoescola poderá permitir o uso de um veículo apresentado pelo candidato, que tem a opção de não fazer as aulas práticas e teóricas, realizando somente as provas, no prazo de 12 meses. Se houver reprovação no exame, a parte teórica do curso torna-se obrigatória. Agora uma boa notícia, Conquista continua sendo uma cidade muito bem saneada. Pelo 5º ano consecutivo, Vitória da Conquista é considerado o município mais bem saneado do norte e nordeste do país. E pela terceira vez, entre as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes, a ter o melhor saneamento do Brasil. Desde que o levantamento foi iniciado em 2009, Vitória da Conquista avançou 30 posições, saindo da 35ª colocação para a 5ª em 2019. Em 2015, passou a figurar como a primeira do norte e nordeste. Em 2017, entrou para o seleto grupo das 10 melhores de todo o país. Os indicadores fazem parte do ranking do saneamento elaborado e divulgado pelo Instituto Trata Brasil, com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamentos de 2017. Volto com você, Aline. Obrigada, Valéria. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 23 graus. A partir das 22 horas, a temperatura pode cair um pouco e chegar aos 17 graus. Vamos conferir para amanhã a temperatura em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Vitória da Conquista nesta quarta-feira. Os termômetros variam entre 15 e 29 graus. Em Catiba, tempo nublado durante todo o dia. A temperatura mínima é de 18 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Quarta-feira de tempo nublado em Tapetinga, variação de temperatura entre 20 e 32 graus.
Sol entre nuvens em Ribeirão do Largo, onde os termômetros devem registrar a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E no próximo bloco você confere a entrevista com Alessandro de Paula, ele que é engenheiro florestal e conversa com a gente sobre arborização nas cidades. Sobre cirurgia no Hospital da Conquista. Vale a daí. Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta. Dessa vez viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas 3 obras. O longa O Grande Amador, de Charles Chaplin, Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires, e completa a lista o documentário Ex-Pajé, dirigido por Luiz Bolognese. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. O reflorestamento é uma das principais estratégias para o combate do aquecimento global. São muitos os benefícios promovidos pelo plantio de árvores em áreas urbanas. Elas ajudam a reduzir o calor da selva de pedra urbana, a evitar também enchentes e preservar cursos de água, além de tornarem o ambiente mais agradável com suas cores e sombras. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o engenheiro florestal e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Alessandro de Paula. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando o seguinte. Próximo dia 21 é celebrado no Brasil o Dia da Árvore. E a gente vê que muitas cidades a gente tem essa preocupação com o reflorestamento, mas também outras não. Eu queria que você fizesse para a gente um balanço dessa situação hoje do reflorestamento e principalmente da arborização nas cidades. Acho que a questão da arborização ela vem muito para tentar quebrar aquela arquitetura, né, aquela linha mais reta que todo o tecido urbano possui. Então, quando a gente traz a arborização para dentro do tecido urbano, o que a gente está procurando é trazer mais um aspecto natural, trazer de volta as questões naturais para dentro do tecido urbano. E uma das importâncias da arborização está principalmente na atenuação do clima, da temperatura. Todo mundo que passa por uma sombra de uma árvore percebe a diferença entre você estar no ambiente aberto e você estar no ambiente arborizado. Então a arborização ela vem para compor esse ambiente, deixando ele mais harmônico, né, melhorando um pouco mais a nossa qualidade de vida. E é fundamental para que a cidade possa desenvolver melhor.
Quando a gente fala especificamente sobre a nossa cidade, né, de Vitória da Conquista, a gente sabe que Conquista ela é uma cidade que cresce muito, tanto na zona oeste da cidade para a zona leste, a gente vê o crescimento. Mas essa parte da arborização, na sua avaliação, ela é uma questão realmente primordial? O poder público tem cuidado cada vez mais com um olhar sensível para essa questão ou não? A gente percebe, principalmente no tocante às praças, né, que tem um jardinamento e um planejamento melhor, né, no componente arbóreo dentro dessa situação, mas a gente percebe muita falta também nas ruas, nas calçadas, né? Então a cidade, em alguns pontos, você vê uma arborização bem planejada e outros pontos ainda falta um olhar mais específico para isso. Que é assim, observar a arborização para harmonizar um pouco mais os habitantes mais afastados. Também a arborização, professor, é importante também citar a questão assim do controle e cuidado, né? Que a gente precisa ter um olhar também de controle e cuidado, as cidades precisam ter esse olhar, o poder público, para a arborização que já existe, ou seja, é preciso cuidar também das nossas plantas, da nossa vegetação. Como é que fica essa situação também, falando um pouco também de Vitória da Conquista? Olha, a gente vê pouco vandalismo efetivamente aqui na cidade, né? A gente tem acompanhado alguns trabalhos aqui com os alunos do curso de Engenharia Florestal e a gente tem buscado evidenciar isso. Nós temos alguns conflitos já existentes em relação à falta de planejamento da implantação da arborização, com problema com fiação de energia elétrica, ou com fachadas, ou com calçadas que se quebram. Isso porque em determinado momento a arborização não foi bem planejada, né? Então você às vezes tem um componente arbóreo ali, mas que ele não está no local correto, pelo porte, pelo tamanho ou pelo espaço que está destinado a ele. Mas em relação ao vandalismo, né, essa questão do cuidado, a gente percebe que o vandalismo em si não é tão grave, não é o nosso grande problema. O nosso problema maior está na adequação da árvore para o espaço e para o local e para a função que ela está destinada, principalmente quando se fala de calçadas, né? Eu acho que essa é a grande questão, por enquanto. Então é preciso observar a necessidade de cada lugar para cada árvore que pode ser ali plantada. Exato. Principalmente em questão ao porte dela, né, a altura, se existe rede de energia elétrica ou não. Então esses são os maiores conflitos. Uma outra coisa que a gente percebe também é uma árvore mal preparada para a arborização, que é diferente de uma árvore que a gente pega e planta em casa, né? Então, uma muda correta para se levar para a arborização em vias públicas deve ter no mínimo 2,10 metros, sem nenhuma bifurcação, sem nenhum galho, para que o indivíduo possa transitar sem nenhum tipo de impedimento. Ela ocupa menos espaço e a função dela passa a ser melhor gerida. Então, falta um pouquinho desse planejamento, do uso da espécie correta, com o formato correto, bem planejada, para a gente evitar os problemas que ocorrem. E quando a gente fala, por exemplo, sobre a poda dessas árvores, né, que a gente sabe que muitas delas, por terem essa situação colocada em risco, ou seja, uma árvore inapropriada para um lugar urbano, né, uma calçada, por exemplo, é preciso realmente ter esse olhar cuidadoso, principalmente fazer essa manutenção, essa poda constantemente. A questão da poda, inclusive, é um problema um pouco maior, né, porque existem as técnicas corretas de poda para a gente evitar que o indivíduo não consiga cicatrizar, né, porque acontece que uma árvore é um indivíduo vivo, e a gente precisa ajudá-lo a ter uma formação correta e para que a poda não seja um problema maior, né? Uma entrada de insetos ou algum tipo de doença para o próprio indivíduo, para a própria árvore. Então existem as técnicas corretas de poda, infelizmente isso não é muito observado e o que a gente percebe muito é aquela poda muito drástica, né? Às vezes corta-se a copa inteira, isso não é correto, isso causa mais problemas no futuro, porque você passa a ter galhos novos numa estrutura antiga da árvore. Então, falta um pouco desse planejamento, dessa técnica de poda, a gente percebe isso. Muito porque o indivíduo que está plantado ali, ele não está adequado ao espaço que sobrou para ele, né? Então, às vezes a calçada, ela avança muito sobre o pé da árvore, às vezes você tem uma marquise ou um muro, alguma coisa que impede o crescimento dela, aí gera esse conflito, as pessoas vão podando e vão gerando cada vez mais problemas para a própria árvore. Ok, está aí então Alessandro de Paula, professor aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também engenheiro florestal, trazendo para a gente informações sobre arborização nas cidades. Professor, muito obrigada, tá, pelas suas informações. Uma boa noite. Boa noite. A gente vai para um breve intervalo agora e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só.
Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou o seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida. E um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que família... Obrigado por agradecer, fazer gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Uma cirurgia neurológica inédita com procedimento bypass salvou a vida de um paciente no Hospital Geral de Vitória da Conquista. A reportagem é de Samara Dias. Uma dor de cabeça forte levou seu José a procurar ajuda. Eu senti uma forte dor de cabeça, com a sensação como se alguém tivesse batido alguma coisa na sua cabeça. E aí de lá eu fui encaminhado à UPA. A UPA foi me encaminhada aqui no Hospital de Base de Vitória da Conquista, onde eu fui chegando e tive um atendimento de pronto. O funcionário público de 41 anos sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ele foi diagnosticado com aneurisma fusiforme roto, um tipo mais grave da doença. Os aneurismas são uma espécie de saculação. Imagine que os vasos sanguíneos são canos, de uma forma bem simples. E esse encanamento leva sangue, leva oxigênio, leva os nutrientes para todas as partes e para o cérebro também. Em algum momento eles se dividem para levar para partes diferentes. Então, quando o paciente tem uma predisposição genética, nasce com uma fragilidade já na parede desses vasos, no momento que esses vasos se bifurcam, fazem tortuosidades, curvaturas, respeitando a anatomia, há uma maior pressão hidrostática mesmo na parede do vaso. Tem-se aos poucos, ele vai dilatando e formando uma espécie de saculação, forma que a gente chama de aneurisma sacular. Para salvar a vida de seu José, uma equipe de 5 médicos do Hospital Geral de Vitória da Conquista realizou uma neurocirurgia inédita, utilizando um procedimento raro, a técnica de bypass, a primeira do interior da Bahia. A técnica de bypass para aneurisma cerebral foi realizada pela primeira vez aqui em Vitória da Conquista, no Hospital de Base. O procedimento durou cerca de 7 horas e é utilizado para os tipos mais graves da doença. Você tem que criar literalmente uma ponte. Faz um vaso novo, conecta aqui e conecta distal. Após esse vaso estar funcionando, você vai lá e fecha aquele segmento onde está o aneurisma cerebral. Uma parte do crânio do paciente foi retirada durante a cirurgia e guardada na barriga para ser reimplantada. Assim, esse procedimento de você tirar parte do crânio do paciente e guardar no subcutâneo, na barriga, e depois devolver, ele é feito assim, de uma forma rotineira na neurocirurgia. Pacientes não só que têm aneurisma cerebral roto podem realizar isso também, mas pacientes que têm traumatismo craniano, que têm outras lesões no cérebro. 1 a cada 50 pessoas tem um aneurisma cerebral e não sabe. Além disso, a cada 18 minutos, um aneurisma cerebral rompe, sangra e leva à morte. O cigarro, a pressão alta e o histórico familiar são fatores que podem causar a doença. Seu José está livre da doença e pode levar uma vida normal. Já são mais de 15 dias de recuperação. Depois do tratamento eu me sinto super bem, estou tranquilo, confiante, confiei o tempo todo na equipe que me atendeu. Assim, foi uma equipe assim, maravilhosa, eu agradeço cada dia, assim, porque assim, foi o divisor. O fato de eu estar aqui hoje sem sequela, eu atribuo isso aqui a Dr. Diogo. Que notícia boa! E olha só, as obras da barragem do Catolé já foram iniciadas, o que representa mais autonomia para o abastecimento de água da região. A reportagem é de Joana Rocha e Paulo Caled. Homens trabalhando, máquinas a todo vapor. Tiveram início as obras para a construção da barragem do Catolé,
no município de Barra do Choça, distante 27 quilômetros de Vitória da Conquista. Inicialmente, nós estamos com a equipe fazendo todo o processo de supressão vegetal da área, que consiste no desmatamento propriamente dito. As equipes são um primeiro na linha de frente com ferramentas mecânicas, foice, machados, facões, tirando a parte mais densa da mata. E posteriormente atrás vem os motosserristas, que vai fazendo o corte propriamente dito das árvores. Em seguida é feito o toreamento deles, que é o caso que está acontecendo hoje aqui. E posterior em conjunto, simultaneamente ocorre a arqueologia em acompanhamento a todo esse processo devido ao revolvimento da terra na área de operação. No processo que você puxa, né, essas madeiras ou faz o deslocamento, você pode identificar algum vestígio em superfície. Se esse vestígio, né, for considerado uma ocorrência ou for mais de uma ou ser um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico é um local, né, obviamente, que onde no passado algum grupo, né, ou sociedade habitaram aquela região. Com investimento de 210 milhões de reais, o empreendimento visa garantir segurança hídrica para 3 cidades da região sudoeste da Bahia a partir de 2022. Os municípios que vão ser garantidos aí com a utilização dessa água inicialmente são o de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. Paralelo a isso, a cidade de Barra do Choça também está contando aí com todos os benefícios gerados pela implantação da obra, né? Geração de empregos, geração de impostos, todos os plus que vêm, né, de um empreendimento como esse. A nova barragem vai ficar a jusante, ou seja, no sentido do fluxo da água no encontro do Rio Catolé com o Ribeirão Água Fria, formando o Rio Catolé Grande. A obra vai possibilitar o armazenamento de 23,4 bilhões de litros de água. Esse volume equivale a 4 vezes maior a capacidade de armazenamento de Água Fria 2, a atual barragem que abastece o município de Vitória da Conquista. Ainda de acordo com o engenheiro fiscal da obra, o reservatório vai colaborar ainda mais com o crescimento e desenvolvimento regional. Esperamos terminar esse contrato aí no ano de 2022 e garantir todos os investimentos que a cidade de Conquista merece e que venham atrelados aí à segurança hídrica e à capacidade de fornecimento de água da barragem para toda a cidade. Mesmo com a construção da barragem do Catolé, o alerta para o uso consciente da água permanece. Sempre importante nós economizarmos a água aí, né? É um bem que está escasso, claro que a gente executa tratativas para fornecer um abastecimento melhor de qualidade, mas não é por isso que a gente vai desperdiçar, né? E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente termina essa edição com imagens da movimentação da Avenida Olívia Flores. Uma boa noite para você e até amanhã, 6 da tarde. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter